1 Timóteo, capítulo 6, versos 3 a 16. Os falsos mestres, os perigos da riqueza, um apelo para Timóteo de consagração, os deveres que ele tinha ali como ministro, como servo de Deus, vários conselhos para ele. Então, os irmãos abriram a palavra de Deus, 1 Timóteo 6, verso 3, em diante, 3 a 16. Vamos ler. Farei a leitura. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis que resultam em inveja, desavença, calúnias, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo que guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Oremos. Senhor, nós queremos ter uma vida de piedade. Queremos também pedir que o Senhor nos livre do erro, nos livre das falsas doutrinas, para que possamos perseverar até o fim. Oramos agradecidos por Tua santa palavra que nos instrui, nos dá vida a todas as coisas, o Teu poder e a Tua palavra. Muito obrigado por ela, em nome de Jesus. Amém. Nessa carta pastoral, Timóteo é exortado à piedade, e nesse texto que acabamos de ler, nesses versos que acabamos de ler, o assunto sobre falsos mestres é citado pela última vez nessa carta. Paulo vem falando desde o início, advertindo, e aqui ele encerra o assunto. O perigo dos falsos mestres, o perigo da doutrina errada. É preciso humildade para receber exortação. Timóteo já era um homem de Deus, mas não estava isento de receber exortações. Nós vimos isso um pouco semana passada. Só isso já é uma grande lição para nós. Se nós queremos ter uma vida de piedade, temos tratado esse tema de piedade, nós temos que ter um coração quebrantado. Nós temos que ser humildes para receber a exortação, seja do irmão que nos fala a verdade em amor,
principalmente quando vem de Deus. A gente deve se calar, a gente deve aceitar a vontade de Deus e humildemente receber a palavra de Deus. Não palavra de homens, mas quando ela é de Deus, nós devemos ter uma atitude de humildade. E Timóteo, mesmo sendo um pastor ali, sempre junto de Paulo, não estava isento de uma exortação. E essa já é uma grande lição de piedade. Nenhum de nós deve ser orgulhoso ao ponto de achar que já sabe tudo, que já está bem demais. Não. Nós sempre precisamos crescer no conhecimento de Deus. O mistério da piedade é descrito aqui pelo apóstolo Paulo em vários lugares dessa epístola, especialmente 1 Timóteo 3, 15 e 16, que veremos no momento da Santa Ceia, onde ele fala sobre Cristo, que se fez carne e ali viveu a piedade e nos ensinou a ter uma vida piedosa. Esse é o nosso modelo maior de piedade, é Cristo. Ele fala também sobre a apostasia, que era o mistério da impiedade, é o contrário da piedade, que o mundo vive, que algumas pessoas, mesmo dentro de igrejas, se afastarão da fé, apostasia dos últimos tempos, por não respeitarem a Cristo, por negarem a Cristo, por não quererem viver uma vida de exortação, de arrependimento, se afasta de Cristo. É a apostasia. É o mistério da impiedade. Uma das características é quando a pessoa não quer mais se arrepender dos pecados. Ela se arrepende de arrepender-se. É aquela pessoa que diz, eu não tenho do que me arrepender. Eu não quero ninguém mandando em mim, eu não quero que a Bíblia me limite, eu faço o que eu quero, eu rejeito Cristo, a igreja não manda em mim. Então, é uma das características. De fato, a igreja não manda, não é? Mas nós devemos nos submeter, ter uma atitude de humildade piedosa diante da verdade de Deus e ter sim uma vida de arrependimento. É algo parecido com o que tem no Salmo 2, verso 3, quando as nações rebeldes dizem diante do Messias, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Hoje foi a aula da mocidade, foi essa. O Salmo 2, quando as nações rejeitam o Messias, eles não querem, eles veem o Evangelho como algo que prende, que limita, que vai me colocar numa vida que eu tenho que ser obediente, que eu tenho que me arrepender, eu tenho que temer. Não. As nações, elas rebeldes, elas querem tirar de si esse jugo. Quando ela diz, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as algemas, é um engano. Na verdade, o Evangelho liberta, ele não prende ninguém. O Evangelho nos dá alegria, nos dá satisfação, nos dá vida eterna. A verdadeira piedade, ela é satisfatória. A vida tem razão. Vale a pena viver no caminho de Deus. Só que as nações, por não conhecerem, acham que é um peso, acham que é difícil, acham que é ruim viver uma vida de obediência diante de Deus, diante do Messias. Para que isso? Então eles querem lançar de si essas cadeias, essas algemas, que eles pensam que é assim. Mas na verdade o Evangelho, o fardo é leve. Bom é andar com Deus, bom é ter uma vida piedosa, é bom ser humilde, é bom se humilhar diante de Deus, a alegria do Espírito. Essa é a vida que Deus quer para nós. O texto que nós vimos, inicialmente versos 3 a 9, fala sobre os falsos mestres. Pela última vez nesse livro, Paulo vai advertir a Timóteo, cuidado nos falsos mestres. Como nós devemos ter cuidado, meu irmão, no falso ensino, que muitas vezes brotam do nosso meio, nas nossas igrejas. Foi assim na história da igreja. Quantas coisas tentaram entrar no meio da igreja e havia esfriamento, havia divisões, havia confusão, igrejas se dividiam. Não sei se está muito alto o microfone.
Não está não, né? Eu estou com a impressão aqui que está alto, mas tudo bem, vocês controlam aí. Obrigado. Então, aqui Paulo vai dizer, nos versos 3 a 5, que esses falsos mestres, eles causam divisões e são cobiçosos. Eles amam o dinheiro. Eles acham que a piedade leva ao dinheiro. Eram pessoas que talvez naquela época as igrejas, algumas igrejas, eles viram uma forma de ganhar dinheiro através das igrejas, os falsos. Então, eles defendiam que era assim mesmo. A Bíblia diz, a prosperidade é nossa. O Salmo 1, né, vai falar, bem-aventurado, próspero é aquele que teme ao Senhor. É verdade. Quando a gente segue a piedade verdadeira, há um tipo de prosperidade. No entanto, o Novo Testamento mostra que é uma prosperidade maior do que financeira. A prosperidade da alma. A prosperidade da obediência, a prosperidade de saber que algo maior vem ainda no futuro para nós, a vida eterna, o reino eterno. Claro que também o Senhor vai suprir as necessidades, mas os falsos davam ênfase, era o dinheiro, era uma fonte de lucro a piedade. Então, e eles gostavam de causar divisões no meio da igreja. O falso ensino causa divisões. Timóteo é ensinado aqui a combater tudo isso. O mistério da iniquidade, começando pela igreja, os falsos mestres, a labutar com a esperança eterna, e a sua autoridade seria reconhecida e estabelecida pela sua piedade. Como é que Timóteo ia resolver esse problema? Era sendo exemplo, era tendo uma vida piedosa, era mostrando a diferença dos falsos mestres. Se ele se apegasse à piedade, ao amor, à pureza, a Cristo, a doutrina verdadeira, os falsos mestres iam ser combatidos. Então, Timóteo tem essa grande tarefa de combater com autoridade, exorta, ensina. Mas não era algo que ele ia chegar na igreja e obrigar todo mundo pela força, pela palavra dura, né? Eu sou pastor, eu mando aqui, vai acontecer isso. Não, mas era pelo modelo que ele ia dar. É pela piedade de Timóteo que as pessoas iam... A autoridade apostólica humilde ia ser reconhecida. Não era pela força dele, humana, da carne de Timóteo, mas era vivendo em piedade. Os falsos mestres iriam ser combatidos. Claro que ele ia exortar, claro que ele iria talvez afastar alguns da liderança. Isso também era comum acontecer, né? Ele tirar o erro, repreender algumas pessoas também fazia parte. Mas a principal arma era a autoridade espiritual pelo modelo de piedade que Timóteo deveria ter. Então, o verso 3 diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Esses 5 versículos mostram tudo isso que eu falei. Homens que gostam de brigar, discutir, na verdade são invejosos, só gostam de contenda, têm mania por contendas, por questões, por brigas. São pessoas que têm a mente pervertida. Olha só, têm a mente pervertida e são privados da verdade. Parece um máximo. Normalmente são pessoas que convencem, que falam bonito, que têm, né, um domínio do público, mas são hipócritas. É só uma máscara aquilo ali. Na verdade, na vida deles, particular, só pensam no lucro. Só pensam em tirar vantagens. É uma máscara. Engana os despreparados, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, se encantam,
Quantas vezes a gente vê isso, né? Parece que o povo gosta dos falsos mestres porque parecem bom demais, mas não são. Paulo mostra a Timóteo o coração deles, que eles querem maquiar, enganar, mas aí Paulo diz, Timóteo, não se engane, por dentro eles são assim, 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 assim. Por fora não, é uma hipocrisia só. Mas por dentro eles são assim, ó, só pensam no dinheiro e eles são privados da verdade e a mente deles é pervertida. Paulo esclarece para Timóteo, cuidado, olhe para o coração, não olhe só para as palavras, não olhe só para o ensino falso, que parece atraente, mas é um veneno para a igreja. Pois é. Versos 6, 7 e 8. Paulo vai dizer que a piedade é importante, sim. Ela dá algum lucro, mas qual é o lucro verdadeiro da piedade? É o contentamento. Nós devemos estar contentes com o que Deus nos dá. Sabermos nos alegrar com o que Deus nos dá, seja muito ou pouco. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Inclusive, se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê lá em Apocalipse, as 7 igrejas, haviam igrejas ricas, haviam igrejas pobres. Na história da igreja, quantos cristãos, alguns ricos, outros pobres. Mas o mais importante do que isso é a piedade com contentamento. O que é uma vida de piedade? É uma vida de honra a Deus, de honra ao próximo. É alguém que vive com temor diante de Deus, que respeita o próximo, que ama as pessoas, que está ali. Vive a vida diante de Deus, com respeito, com adoração. Ama a Deus e ama ao próximo. Pois é, a piedade, versos 6, 7 e 8. Vamos dar mais uma olhadinha aqui na Bíblia. Verso 6 diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Será que a gente está contente com o que Deus nos dá? Contente com o que Deus nos dá. Eu estava me lembrando, né? Paulo muitas vezes escreveu essas cartas preso, com limitações de tantas coisas, e Paulo estava contente em toda e qualquer situação. Por isso que ele podia ensinar a Timóteo, que ele tinha experiência de ter e de não ter. Como a gente tem que estar contente com o que Deus nos dá, seja muito ou seja pouco, a gente ser fiel no pouco ou no muito, isso sim é valioso, é a verdadeira piedade. A fonte de lucro, é o lucro verdadeiro, que não é o dinheiro, mas é o fruto da bênção de Deus na nossa vida. Como é bom estar contente em toda e qualquer situação, com o Evangelho, com as promessas de Deus. Isso é a verdadeira piedade. Estar contente. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A gente precisa lembrar disso. Como diz Salomão, o dinheiro voa, nada levamos desse mundo. Às vezes a gente tem dinheiro, a gente se sente seguro, a gente pensa que agora eu estou bem, agora eu estou seguro. Engano, o dinheiro voa. É o que a Bíblia diz. Olha que quem falou isso foi um homem muito rico. Se fosse um pobre falando, a gente dizia, tadinho, nunca provou a riqueza, não sabe como é bom. Mas ele sabia o que era a riqueza e ele diz, não se engane, não confie na riqueza, confie na verdadeira piedade, esteja contente em toda e qualquer situação, porque o dinheiro voa. Às vezes chega uma enfermidade, às vezes chega um enchente, né, lá no Rio Grande do Sul, às vezes uma queda de avião, como a gente viu nesses dias, lamentável, né? E o dinheiro naquela hora não serviu de nada, ninguém levou nada. Oremos por essas famílias, né? Como a gente se engana, A vida é passageira. Eu vi várias pessoas dizendo essa semana, por causa do avião, como a gente é pequeno, poderia ser qualquer um de nós.
como a piedade é para a vida eterna, como há algo maior do que simplesmente a gente viver lutando por dinheiro, lutando por essas coisas. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento, né? O sustento, certamente ele se refere aqui a algo, não é uma riqueza, é tendo sustento, pão de cada dia. E com que se vestir, estejamos contentes. Interessante que Deus que dá, né, o alimento às aves, e as aves não estão preocupadas com o futuro. Deus que cuida dos lírios do campo e os veste melhor do que Salomão. Como a gente deveria confiar que Deus sabe a nossa necessidade, que nossa maior necessidade de fato é Deus, tendo o que comer e o que vestir. Será que a gente, será que a gente não tem roupa demais? Às vezes eu fico pensando nisso. Será que a gente não tem comida demais? Tendo que comer e o que vestir, não é? Eu vi uma história uma vez de uma pessoa que vivia num país com muito pouco, uma vez foi visitar, acho que foi os Estados Unidos. E a pessoa visitou e depois disse, como, tipo assim, tem tanta coisa boa, mas que a gente não precisa, a gente vive com muito menos. Na verdade, a gente vive com menos, tendo que comer. A gente que vive nessa, sempre a medida do ter, nunca a gente se satisfaz, nunca enche. Né? Mais e mais e mais. Eu vi outro dia, acho que um jogador de futebol, já falei isso aqui na igreja, ele falando do filho adolescente, que ele dá uma mesada grande, semanal, é mensal, e a mãe ainda acha pouco, mas era grande, mas era alto. E o pai dizia, eu não sei como vai ser a vida dele quando ele virar adulto, não sei se eu vou conseguir sustentá-lo. E a mãe ainda achando pouco que o menino ganhava, só para aproveitar a vida, suprir necessidades, e não dava. A mãe dizia que não dava, queria que o pai desse mais. Então, assim é, na nossa vida sempre a gente quer mais, sempre quer mais. Aí Paulo está dizendo a Timóteo, cuidado Timóteo, os falsos mestres é que pensam assim. Tendo que comer e o que vestir. Meu Deus, quanta vestimenta, né? Nos guarda-roupas nossos. Não sei. Tem tanta coisa que a gente... Cada um tem que julgar, né? Não é proibido ter roupa, não é proibido ter despensa cheia, mas a gente deve pensar, não ter o coração nessas coisas. Se tem, graças a Deus, saiba se vestir, saiba ter ordem e decência, saiba comer bem, se alegrar, foi Deus que lhe deu, mas não bote o seu coração nisso. A despensa, vindo enchente, apodrece tudo. Então, tendo o que comer e o que vestir, estejam satisfeitos. A verdadeira piedade é o que dá contentamento. Cristo é o verdadeiro contentamento. Piedade com contentamento. Será que a gente está contente com o que Deus nos dá? Será que não é contente com o que Deus nos dá? É interessante demais isso, né? Em todas as fases, em todas as idades, seja solteiro, seja os casados. Tão interessante isso, a gente ter contentamento na infância, contentamento na adolescência, contentamento na juventude, na vida adulta, de casado, de idosos, quando as forças vão embora. Será que a gente vai estar contente? Ou a gente vai reclamar quando chegar os dias difíceis da terceira idade? Se agora a gente não tiver contentamento, será que lá a gente vai ter? Eu acho difícil, pode até a gente aprender. Então, inclui muita coisa aqui da vida. Com a gente saber viver em tudo, em todo o tempo, em todas as épocas, com gratidão, ter e não ter. Tanto é pecado a gente
cobiçar o dinheiro demais, só pensar nisso. Quanto é pecado também a gente ter e não saber aproveitar. Se você tem, aproveite. Seja feliz. Viva bem, com modéstia. Aproveite o que você tem. Não é pecado aproveitar, mas sabendo que isso é pouco. Isso é pouco, logo passará. O dinheiro passará, toda a glória que o dinheiro traz, a beleza que o dinheiro traz, né? Eu vi um ator um dia desses falando, fez um procedimento facial, que eu não sei nem direito dizer, mas né, ele falando, alguém disse, você está jovem agora, ele fez, não, querendo dizer que a mente não muda, mesmo que o corpo mudou, a face mudou, mas a mente não muda não. Não é proibido a gente fazer isso, não, pode fazer, mas logo essas coisas passam, não impede o envelhecimento, não traz contentamento verdadeiro, não traz no primeiro dia. Primeiro dia, você se olha no espelho, ai, que beleza. Eu acho que não dá um mês, a pessoa já está vendo defeito, já está querendo fazer de novo, já está querendo não sei o que lá. Daqui a pouco a boca fica feia, eu acho. Eu digo, mas era tão bonita essa moça, depois que botou essa boca, como está feia. Isso é minha opinião, cada um tem a sua opinião própria, né? Eu conheço um caso, mas eu não posso dizer aqui. Então, cada um tem que julgar. O contento não é proibido a gente fazer essas coisas, mas saiba que não satisfaz. E é um engano. Pode fazer? Pode. Quer fazer? Faça, mas com modéstia, colocando o coração na verdadeira piedade, que é Deus, que é o Evangelho, que é eterno. Pois é, verso 9, o dinheiro não satisfaz. Cuidado nas tentações do dinheiro. Verso 9 aí vai dizer, ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha que versículo forte. Cuidado, o dinheiro não satisfaz, muitos caem em tentação. É muito atraente. É muito atraente. Os que querem ficar ricos, né? Os pastores que querem ficar ricos, os falsos mestres, e qualquer um da igreja, pode cair em tentações, concupiscências, desejos carnais, porque o dinheiro, né, vai puxando outros pecados, a pessoa vai se sentindo poderosa, aí entra o pecado, entra a cobiça, entra o eu posso, aí entra outros pecados, juntamente com o dinheiro, se a gente não tiver cuidado. Nem todos caem nessa tentação, mas pode ser uma cilada, uma insensatez, e afogam os homens na ruína e perdição. Parece uma cena, né? Às vezes a gente vê alguma charge, algum desenho, a pessoa no meio do dinheiro morrendo, afogada no dinheiro. É mais ou menos isso aqui, ó. É alguém que se afoga, né? As quais afoga os homens na ruína e na perdição. Se perde numa piscina de dinheiro ali, tá? Tem até uma cena de uma novela que eu vi um dia desse, que a atriz, ela é muito cobiçosa. No final ela termina rica, mas louca. Eu vi outro dia uma cena da novela. Ela consegue o que queria, que ela era o tempo todo buscando riqueza, buscando convite, buscando as coisas materiais. No final da novela ela está louca, consegue o que quer e ali louca. É mais ou menos isso. Afoga os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Como já falei, não é proibido, mas é um pecado o amor ao dinheiro, amar mais o dinheiro do que a Deus. Pois é, na parte final, na parte segunda. Sim, antes disso tem algo aqui importante que eu ainda quero falar sobre as tentações. Antes de seguir para o verso 11, essa parte que diz, cai em tentação. Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, assim salvarás a ti mesmo
e os que te ouvem. Na vida piedosa encontramos pessoas dispostas a se autoconfrontarem o tempo todo. É esse princípio que eu quero comentar aqui com os irmãos, o princípio da autoconfrontação. Como é que a gente não cai na tentação do dinheiro ou em qualquer outra? É a gente negando-se a si mesmo, é se autoconfrontando, é negando-se, é sempre lembrando. Muitas vezes a gente tem que renunciar, vale a pena se confrontar. É aquela luta que a gente tem, né, de renúncia, de autoconfrontação, de viver se vigiando. É algo que é difícil na hora, mas depois vai gerar alegria. A gente vai aprendendo a se alegrar com a vontade de Deus, não com a nossa. Isso é uma vida de piedade. Quando a gente fica satisfeito, eu obedeci a Deus, então dá aquela alegria. Eu renunciei, foi difícil, mas que bom dormir em paz. Eu renunciei, seja o dinheiro ou qualquer outra coisa, qualquer outro pecado. Timóteo tinha que renunciar. Então brota aquela alegria, aquele contentamento. É como se os céus sorrissem para nós. E você sente isso, você vai dormir em paz. Porque você ali se confrontou com o Evangelho, você negou a si mesmo e você fica em paz. Parece que o céu está sorrindo para você. De fato está. Deus está vendo cada um de nós. Essa satisfação. Cuidado que Timóteo tinha que ter consigo mesmo. Nem sempre é fácil renunciar. Isso aqui é uma frase do John Broger. Nem sempre será fácil confrontar a si mesmo nos moldes bíblicos. E às vezes será uma experiência penosa. Todavia o Espírito Santo, o Auxiliador, vai ajudá-lo. João 16:8, 13 e 14. A encarar os seus pecados, fracassos e falhas. Ele vai confortá-lo e guiá-lo a toda a verdade, para que a sua tristeza possa se transformar em alegria permanente. Isso é a realidade. A verdadeira piedade é assim. A autoconfrontação todos os dias, mas o Espírito transforma a tristeza daquele momento em verdadeira alegria e duradoura alegria em nossas vidas. Pois é, caminhando aí para o final, versos 11 em diante, ao 16. Apelos para Timóteo, né? Ele começa aí falando, tu, porém, como quem diz, tu, porém, Timóteo, és um homem de Deus, é diferente, Timóteo. Tu não és como os falsos, Timóteo, tu és um homem de Deus. Foge dessas coisas, foge da cobiça ao dinheiro, foge dos falsos ensinos, que são doutrinas de demônio. Tu, porém, Timóteo, és diferente. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Nessas listas de Paulo, muitas vezes é citada a fé e o amor, dentre outras características, né? A piedade, de certa forma, mostra que tudo na nossa vida começa pela fé e termina no amor. O amor é o mais raro dom da piedade. A renúncia, o amar os irmãos, o amar a Deus sobre todas as coisas. Então a gente vai crescendo na piedade, começa pela fé e essas outras coisas o Espírito vai acrescentando à nossa vida. E o amor é o maior dom de todos. O amor de Deus, o amor de Cristo, o amor uns pelos outros, o amor ao próximo. Verso 12, combate o bom combate, Timóteo, da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Pelo que parece aqui, Paulo está falando talvez ao batismo de Timóteo, que ele fez confissão perante muitas testemunhas. Ou então outro momento da vida dele pública, talvez numa ordenação, um momento onde ele, diante de todos, ele confessou a fé, o Evangelho. Então Paulo estava dizendo aqui, mantenha isso na sua vida, boa confissão que você fez perante muitas testemunhas.
é uma consagração. Toma posse também da vida eterna. O que é uma consagração? Ele vai falar mais embaixo, que verso 14, que Timóteo deveria guardar o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez aqui uma referência ao ministério, ao mandato que ele recebeu de pastorear, de ser líder na igreja. Ele tinha que ser fiel até o fim, na consagração. Vamos falar um pouco sobre consagração. Timóteo era um homem consagrado ao Evangelho. Tu, porém, és um homem de Deus, consagrado. E todos nós devemos ser assim. Nós não somos como o mundo, não somos melhores que o mundo. Mas diz aqui que o Senhor o chamou. Não foi Timóteo que se escolheu. Foi Deus que o chamou soberanamente para isso. Deus o chamou. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamados. Verso 12. Então é um chamado para a consagração. Não foi Timóteo que se escolheu para isso. Da mesma forma, não fomos nós que nos escolhemos. O Senhor escolheu cada um de nós. E nós devemos ter essa consciência. Eu sou consagrado. Eu sou consagrado. Não sou melhor do que ninguém. Nenhum de nós. Mas um dia nós fizemos um compromisso com Deus. Nós somos consagrados. Consagrados. Ele é ensinado a ter uma vida pura, Timóteo. Éfeso, onde ele era pastor, era um centro de impurezas sexuais. E Paulo disse, tenha uma vida pura. Verso 15. E nós também devemos, ou melhor, verso 15 vai mostrar a quem Timóteo estava consagrado, que era aquele Deus único, bendito, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra, glória e poder eterno. Então é um louvor do apóstolo Paulo. A consagração é feita a esse Deus único, Rei dos reis, soberano, poderoso. E Timóteo tinha que se lembrar disso. Timóteo tinha que se lembrar, eu pertenço a Deus, eu vivo para Deus, eu não sou de mim mesmo. Deus me chamou para isso. Busca a eternidade. Traz aquele ensino que a eternidade é algo maior. Nós somos consagrados, mas a vida inteira do cristão nos aponta para o dia maior, o dia eterno. Há algo maior nos esperando. Vale a pena ter uma vida de piedade. Toma posse da vida eterna. A vida eterna é do cristão, era de Timóteo, é nossa. Apesar de estarmos distantes, em questão de datas, mas nós somos crentes iguais a eles, com dons diferentes, mas a promessa da vida eterna também é nossa. O Espírito é nosso. A vida de consagração deve ser nossa. E o que é consagração? Não é? É entregar-se com essa consciência ao Deus único, aquele que vive em luz inacessível, aquele que é glorioso, soberano, a Jesus Cristo, seu Filho. Ele vai dizer, verso 14, a quem que guardes o mandamento imaculado e tal. Verso 15, a qual em épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito, único, soberano. Verso 13, na verdade é o verso 13 que eu quero falar. Exorto-te, quer dizer, uma exortação perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível. Ele traz a ideia de que Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilato fez boa confissão, é o nosso grande modelo. Cristo foi fiel ali na geração dele. Timóteo foi fiel na geração dele, Paulo também, e nós também devemos ser na nossa. Manter a confissão do nosso batismo, da nossa consagração, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. É a nossa vez, é a nossa história, é o nosso tempo. Eles já se foram,
mas a igreja do Senhor continua, que somos nós. É a nossa vez, como Cristo foi fiel perante Pôncio Pilatos, diante do Império Romano. Paulo, Timóteo pregaram, sofreram, agora é a nossa vez, o nosso tempo. Nós fomos chamados para isso. E, finalizando, essa questão da consagração. O que é uma consagração? É entregar-se, conscientes de tudo isso. É empenhar-se. Somos separados para o Evangelho. A palavra piedade tem a ver com uma atitude mental de respeito ao próximo e a si mesmo e de honra a Deus. O que é ser piedoso? É isso, é viver uma vida de honra a Deus, consagrada, amar ao próximo, respeito ao próximo, uma atitude mental de fidelidade a Deus. O bom combate. Paulo aqui exorta Timóteo ao bom combate, à fidelidade, exercita-te na piedade. A vida cristã é sempre um olhar para frente, para a vida eterna nós fomos chamados. E, pois é, eu estava lembrando, quero finalizar com um pequeno testemunho. Estava me lembrando sobre essa questão de consagração. O batismo é um tipo de consagração. E nós devemos lembrar, daqui a pouquinho vamos tomar a Santa Ceia, então nos lembremos, sou batizado, sou consagrado, eu creio, eu me entrego novamente, diante do amor de Deus, diante do Evangelho, diante de tudo isso que Paulo falou a Timóteo, eu creio, a minha maior riqueza é Cristo. Eu lembro que eu estava pensando, né, essa questão às vezes, quando a gente tem filhos, a expectativa dos pais. Eu lembro quando eu queria muito ser pai. Hoje é dia dos pais, eu quero dar esse testemunho. Então eu lembro que eu queria tanto ser pai. Desde jovem, desde adolescente, eu queria tanto ser pai. Mas demorou. Só fui pai, eu acho que aos 27 anos de idade. Então, quando Simone engravidou, primeira vez, a menstruação faltou, toda aquela questão, eu digo, é agora, né? Aí a gente recebeu o teste e Simone, eu estava trabalhando, nessa época eu era professor de biologia, Simone me esperou para poder abrir o planoteste. Aí quando eu cheguei, querendo saber o resultado, tá ou não tá, e ela calada, não me disse nada, fazendo as unhas, eu digo, poxa, já vi que não foi nada, porque ela não veio com alegria, né? Aí eu tive que esperar, a Ana Flora estava lá em casa. Aí depois ela fez, não, eu não sei, ainda não abri, eu guardei para abrir juntamente com você. Eu me senti honrado e feliz. Aí quando a gente foi abrir positivo, eu digo, meu Deus, que alegria. Era um desejo antigo. E ali a nossa primeira reação foi orar e consagrar nossos filhos a Deus. A gente não sabia que ia ser gêmeos, né? Gêmeas. Mas ali eu disse uma palavra muito forte. Eu disse, Simone, vamos consagrar nosso filho ou filha ao Senhor, seja para a vida ou para a morte. Olha o que eu disse naquela hora. Eu digo, meu Deus, que coisa forte. Coisa forte. Não sabia nem o que eu estava dizendo, talvez, né? Nunca tinha sido pai. Era algo muito forte que eu estava dizendo. Mas a gente orou, consagrando. Senhor, são teus, são tuas, ou é teu, ou é tua, né? A gente não sabia de nada. Mas quando a gente faz isso com o filho, na verdade a gente está dizendo, eu vou me empenhar para que esse filho seja consagrado. No que depender de mim, eu levarei à igreja. No que depender de mim, eu o batizarei na casa de Deus. Não quer dizer que eles vão ser salvos, que eles vão ser consagrados, ou que eles vão... Não. Eles que quando tiverem mais velhos, eles vão fazer a pública profissão de fé. É a vez deles dizerem se querem ou não uma vida de consagração. Mas nós, quanto pais, é o nosso desejo. É o nosso desejo. Nosso desejo para nossos filhos não é de riqueza, não é de falsos ensinos, mas é de consagração. A gente se compromete, né, a nós mesmos, a nos entregar ao único Deus poderoso, a se empenhar na piedade. Nós somos separados, devemos fugir das tentações, seja do dinheiro ou outras tentações que chegam a nós. Quando Timóteo nasceu, foi da mesma forma, né?
Vamos consagrá-lo, vamos consagrá-lo. Simone não queria mais ter filhos, só queria as duas. E eu vivia aperreando ela. Simone, vamos tentar, só mais uma vez. Não, 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 chorava. Se aperreava, não queria mais ter filho, não. Não, tá bom, estou cansado, tanta coisa para fazer, tanta responsabilidade e tal. Simone, só mais uma vez. Aí ela se chateava. Mas aí eu digo, não vou falar mais nisso, vou só orar. Se Deus tiver um plano, vai acontecer. Aí eu me calei, passei uns tempos calado, orando, até que uma vez Simone disse, tá bom, vamos. E se for uma menina? Eu digo, não importa, ou menino ou menina. Mas se tiver uma menina, tu vai querer continuar, até ter um menino. Eu digo, não. Se for uma menina, provavelmente ia encerrar mesmo, né? Provavelmente. Deus aqui encerra. Tem tantas questões aqui que eu não vou falar, mas interessante, né? Os casais da igreja que querem ter filhos, para que querem ter filhos? É para a glória de Deus? É para consagrá-los ao Senhor? Para que a gente quer ter filhos? A gente sabe que hoje em dia tem casais que querem ter muitos filhos e que não tomam anticoncepcionais ou coisas assim. Será que é certo ou errado? Todas essas questões estão aqui envolvidas. Cada um tem um dom diferente. Ninguém deve julgar a vida dos outros. Deus nos deu inteligência também e sabedoria para administrar todas as coisas na família. Então, cada um respeite o dom que o outro tem. Se você tem dom de ter muitos filhos, louvado seja Deus por isso, mas nem todo mundo tem. E Deus dá sabedoria. Como é importante, o amor e a piedade batem até nessas coisas também. Então, que Deus nos ajude, né, a termos uma vida piedosa de verdade. Começa pela fé e termina no amor. O dom do amor é mais raro, porque requer renúncia, entrega, disciplina, consagração. Que Deus nos ajude. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Oremos. Senhor, quão lindo é uma pessoa consagrada a Ti. Como Timóteo foi exortado, ele foi batizado publicamente, ele teve o compromisso, não só público, mas diante do Rei dos Reis, o único Deus poderoso,
E Timóteo foi exortado a se lembrar de tudo isso e viver uma vida de consagração, viver uma vida cumprindo o chamado que teve. Nós também fomos chamados, Senhor. Oh, quão maravilhoso é o teu chamado. Nós queremos ser consagrados a ti. Tudo que somos é teu, consagramos a ti, Senhor. Queremos ter uma vida de pureza, uma vida santa, para não nos afogarmos nas tentações, seja do dinheiro ou qualquer outra, Senhor. Nós queremos estar bem firmes, convictos da vida eterna, que brevemente chegará, Senhor. O Senhor voltará. Tomaremos a Santa Ceia, Senhor, nos lembrando da volta de Cristo, do testemunho de Cristo perante Pilatos. Ele foi fiel por amor a nós. E hoje aqui celebraremos. E hoje aqui enche-nos com todas essas lembranças, com Tua palavra, para que possamos estar firmes, mesmo nos tempos difíceis, nos últimos dias, na apostasia e no perigo dos falsos mestres. Nos livra, Senhor. Não queremos nos afastar de Ti jamais. Tu és o pão que alimenta a nossa alma. O Seu sangue foi derramado por nós para sempre. Nada nos afastará de Ti, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e consagramos nossa vida a Ti. Amém.